Já esquenta aí suas mãos, esquenta seu cérebro, bora para cima. Você está aprendendo informática ou perdendo dinheiro? Por que eu trouxe esse tema tão maravilhoso, esse tema tão legal? Porque muitas pessoas estão perdendo grandes oportunidades, estão perdendo realmente dinheiro, estão deixando de construir patrimônio porque elas não estão focadas na informática. Então eu quero saber de você, se você está aprendendo informática ou está simplesmente jogando seu dinheiro fora, está apenas deixando de ganhar dinheiro, está perdendo dinheiro, está deixando de construir patrimônio. Então na aula de hoje vai ser uma aula riquíssima. Mas como assim perdendo dinheiro? Porque está chegando aí a tão esperada quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial ela vai ser uma revolução digital. Nós tivemos a inclusão das máquinas na segunda revolução industrial e nessa quarta agora vai ser totalmente a substituição através do digital, através dos recursos digitais. Então, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar já bem afiado. Quantas oportunidades de emprego ou fontes de renda você acredita que já perdeu? Ou por falta de capacidade, ou por falta da atualização digital, por falta do conhecimento em informática? Me conta aí. Me diz aí, quantas oportunidades você já perdeu? Coloca aqui nos comentários se o áudio tá bom, se o vídeo tá legal. E vamos para cima. Eu quero saber essas oportunidades. Você já perdeu alguma oportunidade pelo simples fato de você não saber informática, não saber nada do meio digital? Porque às vezes as pessoas elas confundem as coisas. Elas acham pelo simples fato de manusear o celular, saber mandar uma mensagem, usar o WhatsApp, fazer todas essas coisas, as pessoas acham que sabe tudo. E não, não é assim. Ah, muitas ferramentas, elas são totalmente focadas no computador. E se você não dominar o computador, você está perdendo oportunidades. Então você já deve ter perdido. Mas me conta aí, se eu te dissesse que enquanto alguns usam a internet apenas para diversão, passar o tempo, brincar, assistir séries, outros estão usando a internet como ferramentas para construir uma renda, construir um patrimônio e inclusive mudar de vida. Imagina só. É isso que eu quero trazer essa clareza para você hoje, que você pode usar essa ferramenta tão importante, que é o computador, que é a informática, para você conseguir ou ter uma renda extra, ou conseguir até inclusive ter uma renda principal, para que você possa alavancar o seu patrimônio, construir riqueza e mudar a sua vida. Então, a nossa temática hoje é sobre isso. Então, a informática, ela tem, né, sido muito importante para nossas vidas, ela está realmente muito importante. Por que que eu te falo isso? Porque quando a informática eu digo que ela está importante, é porque ela está presente em todas as áreas da vida. Se você observar, se você vai num banco, se você vai num hospital, numa clínica, numa escola, seja você professor, seja você enfermeiro, principalmente vocês são da área jurídica, qualquer área, tem que dominar bem as ferramentas digitais, tem que dominar bem o computador. Quem tem se antecipado quanto a isso tem governado. Quem tem se antecipado tem criado suas próprias oportunidades, tem se promovido dentro do emprego, tem criado negócios. Então, o mercado digital ele é um mercado diferente, porque é um mercado que ele não tem fronteira. O mercado físico, ele tem fronteira. Como assim tem fronteira? Se você abre uma loja de roupa na sua cidade, você só vai poder vender no máximo até as cidades vizinhas, porque ninguém vai viajar uma distância muito longa para comprar uma roupa sua. E através da internet, você pode vender para o Brasil inteiro, pode vender para o mundo inteiro. Então, hoje, quem domina a informática sempre vai estar um passo à frente das outras pessoas, porque através dos recursos tecnológicos é que você vai conseguir avançar. A informática, ela tem que fazer parte da sua vida. Se ela não fazer parte da sua vida, você está perdendo tempo. Então, informática não é simplesmente você fazer um curso. Não é simplesmente você dedicar algumas horas dentro de uma sala com um professor ensinando, ou inclusive até você assistindo aulas na internet, enfim. Informática não é só sobre um curso. Informática é sobre sobrevivência. Você tem que entender a informática porque hoje quem não tem um conhecimento mínimo, básico necessário para poder usar a informática, está perdendo tempo.
Muita gente ainda acredita que a informática é apenas aprender a mexer no computador. E informática não é só mexer no computador. Quando você aprende a usar o computador, pelo menos de forma básica, você já está na frente de muita gente. Porque cerca de 20% do mundo nem sabe o que é tecnologia. Nunca nem viram um computador, não sabe o que é. Aproximadamente 16 milhões de pessoas. Então é muita gente. Então, se você já deu esse primeiro passo, sabe usar o computador, você tem que continuar se aperfeiçoando, continuar melhorando. Para quê? Para que você possa criar oportunidades. Você pode criar uma loja virtual, vender através da internet. Você pode criar um negócio e implantar informática dentro dele para automatizar alguns processos. Então, as pessoas pensam que informática é só mexer no computador e pronto. Não é. Você consegue fazer uma renda. Inclusive, uma das minhas empresas é sobre isso, é sobre tecnologia. Eu ensino pessoas a usar o computador, eu arrumo o computador das pessoas, eu vendo peças de informática. Então, a gente vende cursos na internet, a gente vende livros, a gente usa a internet para ter realmente uma fonte de renda. Então, você não pode se limitar apenas em mexer o computador. Não pode. Porque você tem que entender que com a tecnologia você pode aumentar o seu valor. O que é aumentar o seu valor? É você estar à frente das pessoas. Quem tem conhecimento em informática, ele é uma pessoa mais atrativa no mercado. Então, tal que se você for atrás de um emprego e não tiver no seu currículo curso de informática, raramente alguém vai te colocar nessa opção, alguém vai te dar uma oportunidade, alguém vai te dar uma vaga. Então, deixa eu te falar, você precisa aprender informática. Ah, mas eu não trabalho para ninguém, eu tenho o meu próprio negócio. Se você não colocar tecnologia também no seu próprio negócio para administrar estoque, administrar vendas, emissão de nota fiscal, todos esses detalhes, você também vai estar perdendo tempo. A informática ela é seu maior assessor. Você vai usar a informática para como se fosse um funcionário seu, para acelerar os processos. Para isso que ela veio. O que eu quero te avisar, pessoal, que o mercado está mudando. Está mudando não, o mercado já mudou e ele mudou sem avisar. Ele mudou assim, ó. Quanto menos a gente esperou, o mercado está diferente. Muitas profissões desapareceram ou mudaram completamente. Não sei se vocês já perceberam que algumas profissões elas nem existem mais. Por exemplo, cadê as locadoras de DVD? Cadê as locadoras de DVD? Cadê aquela galera que vendia CD na rua? Então, o mercado está mudando e a maioria das pessoas não está percebendo isso. É a informática que está evoluindo, é o mercado que está mudando. Os DVDs que a gente alugava hoje estão nas plataformas de streaming, né? Netflix e várias outras. Os CDs que a gente comprava para ouvir música, agora está no Spotify e outras plataformas. Então, muitas profissões elas estão desaparecendo devagar ou estão mudando completamente e você não pode ficar despercebido. Você tem que entender que a maioria das profissões hoje elas vão estar focadas em tecnologia, elas vão estar focadas em informática. Então, você precisa se antenar para isso. Você precisa ficar ligado nisso. Então você tem que começar a observar as vagas, ver quais habilidades digitais estão sendo exigidas. O mercado vai exigir novos profissionais. E esses novos profissionais, ele já tem que levar dentro de si habilidades já treinadas, porque as empresas, elas não querem mais treinar os funcionários. Antes as empresas, elas pegavam uma pessoa que não sabia de nada e simplesmente ensinava tudo para ela. Hoje não. Nenhuma empresa, se você chegar em qualquer empresa sem nenhuma experiência, a empresa não vai te querer. Por isso que o governo, observando isso, criou aquele projeto que é o Jovem Aprendiz, que é para ter uma regra que a empresa tem realmente que aceitar um jovem lá para ele aprender. Porque como é que as pessoas vão aprender se não tem oportunidade? Então, hoje você, através de treinamentos, através de palestras, através de uma aula como essa, você pode se preparar para o novo mercado, porque ele mudou. E você tem que observar quais habilidades digitais estão sendo exigidas para que você possa realmente ocupar uma vaga de responsabilidade nesse mercado. Porque senão, está fora. A informática, como o título desta aula fala, que é criar patrimônio, eu tenho que te dizer uma coisa: a informática ela pode sim aumentar a sua renda.
Pode sim. Você tem que entender que a informática ela pode aumentar a sua renda sim. A tecnologia ela deixou de ser um gasto desnecessário. E hoje, ao invés de você ficar gastando com tecnologia, a tecnologia hoje ela gera dinheiro. 90% da minha empresa ela gira em torno de tecnologia. Eu tenho muitos funcionários, só que esses funcionários são agentes de IA, agentes de inteligência artificial, que eles ficam dentro de um computador vendendo o tempo todo, vendendo produtos, vendendo coisas, sem precisar da minha intervenção. Eu só coloquei a programação e ele desenrola sozinho. Então você tem que entender que você precisa evoluir, seja qual área for. Por exemplo, na área da medicina, a maioria da medicina hoje ela é robótica. Imagina que os médicos eles não têm experiência em informática, aqueles que são mais antigos, que não sabem usar o computador. Como é que eles vão fazer uma cirurgia robotizada se eles não têm o conhecimento necessário? Então o mercado está mudando, as oportunidades estão mudando e hoje eu quero te alertar que a informática ela pode sim aumentar a sua renda. Se você já ganha maravilhosamente bem, você pode implantar a informática na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa e sem dúvida aumentar a sua renda, aumentar seu faturamento. A tecnologia ela está aí para ajudar. Então escolha uma habilidade digital que possa gerar uma renda extra para você. Você vai gostar tanto disso que essa renda extra ela vai se tornar uma principal renda, porque no digital, na internet, com a informática, você consegue atingir mais pessoas. Pode ter certeza. Na verdade, eu quero que você entenda que com a informática você pode gerar um patrimônio. Você pode agregar mais recursos para a sua vida e para a sua família. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que nessa era, nessa fase que nós estamos vivendo, que nós estamos entrando na quarta revolução industrial, quem aprende informática aprende tudo mais rápido. Porque todo o conhecimento hoje ele está na rede, ele está na internet. Antes, quando queríamos ler um livro, nós tínhamos que ir numa biblioteca e sentar lá por horas lendo um livro. Ou ia numa livraria e comprava um livro. Hoje você pode ter tudo na sua mão. Você pode comprar um Kindle e pode ler o livro que você quiser. Ou você pode ir na internet e pesquisar qualquer assunto que você quiser, que lá vai ter as informações. Só que as pessoas não sabem disso e continuam vivendo num ciclo de ignorância sem parar. Então, hoje, quem aprende informática aprende mais, porque as ferramentas disponíveis na internet, elas vão acelerar seu aprendizado. Você consegue aprender de forma mais rápida. Antes era mais difícil. E não sei se vocês sabem, mas eu tenho que dizer isso para vocês. No ano de 2023, foi ligado um computador quântico. O que é o computador quântico? É um computador que ele consegue fazer cálculos milhares de vezes mais rápido do que um computador normal. E o que está acontecendo? Qual o resultado disso? Qual o resultado de ligar esse computador quântico que ele não se desliga mais? É que a tecnologia está avançando 1 ano, 100 anos. No século passado, todas as descobertas que levavam 100 anos, neste ano, agora, a partir de 2023, é em 1 ano. Então, a partir do ano de 2023, nós já estamos em 2026. Então, com a ligação do computador quântico, a tecnologia já avançou 300 anos. Cada ano é 100 anos no futuro nós estamos vivendo. Então, você precisa se antenar nisso, você precisa entender que a informática ela está bem acelerada e ela vai realmente dominar as coisas. E para que ela não domine as coisas, seja você um programador da informática, seja você um programador do computador, para que você esteja um passo à frente da tecnologia. É você que entenda isso. Então, as ferramentas digitais, elas aceleram o aprendizado. Então, o que eu tenho para te dizer? Troque parte do seu entretenimento, da sua diversão, das brincadeiras, do tempo que você perde rodando tela por conteúdo educativo. Como esta aula, por exemplo. Essa aula é um conteúdo educativo grandioso, mas as pessoas elas não dão valor. Por quê? Porque eu estou trazendo uma clareza a algo que eu estudo sem parar e testo há anos que funciona e que você pode aplicar na sua vida e mudar a sua vida como eu mudei a minha. Então entenda, comece a trocar o que te faz perder tempo
por momentos de aprendizado, por algo que você aprenda. Ah, mas é errado ficar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em todas as outras redes sociais? Não é errado, mas coloca um tempo. Passa 10 minutos, 15 e vai fazer outra coisa que realmente faz sentido para você crescer. Mesmo que seja no celular. Abre uma aula dessa, procura um podcast, procura uma aula, um vídeo, algo que agregue valor na sua vida, não que te faça perder 3, 4 horas. Como a maioria dos jovens passam 3, 4 horas jogando no celular, perdendo tempo e poderia estar aprendendo qualquer outra coisa. Então entenda que a próxima fase da sua vida, seja um emprego novo, seja sua empresa, seja qualquer coisa, o seu próximo passo, ele vai exigir o que você ainda não sabe. Sempre a próxima fase, para você ir para o próximo nível, para você sair de onde você está, mesmo que sua vida seja boa, porque se sua vida é boa, sempre vai ter algo melhor, vai ter o ótimo. Depois do ótimo tem o extraordinário. Depois do extraordinário tem algo excepcional, maravilhoso que só o Deus, o nosso Deus, sabe e preparou para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Então, sem dúvida, Deus proporcionou algo gigantesco para nós. Mas a maioria das pessoas, elas estão tão preocupadas em apenas viver, sobreviver e não viver. Porque nós temos que viver. E a vida são fases, é como um jogo. Cada fase tem que ir subindo de degrau, mudando sua frequência, crescendo, evoluindo, para que você possa acessar coisas maravilhosas. Tudo de bom, perfeito e agradável que existe na Terra, Deus reservou para nós. Mas a maioria das pessoas não tem tempo para isso, porque elas estão debruçadas numa estabilidade, não aplicam em conhecimento. Então, o seu próximo nível, ele vai depender de coisas que você não sabe ainda. Então, você tem que primeiro aprender para que você possa subir de nível, senão você não sobe. Lembre-se, as mesmas ações vão te dar os mesmos resultados. Para resultados diferentes, tem que ter ações diferentes. Então você precisa investir em você. O mercado, ele só está contratando, selecionando pessoas que são atualizadas. Pessoas que não se atualizam, elas são descartadas. Empresa nenhuma, ambiente nenhum quer pessoas destreinadas. Então você precisa treinar, ser forte, ter conhecimento, ter habilidades afiadas para que você possa ocupar uma cadeira de honra dentro do mercado, senão você vai ficar de fora. O que você precisa fazer agora, nesse momento? Pega um caderno, pega uma caneta, pega um papel, qualquer coisa, ou anota em qualquer lugar. Três habilidades três habilidades exigidas para as vagas de emprego atual. Três habilidades que você precisa ter para melhorar a sua empresa. Três habilidades necessárias que você precisa para ser promovido no seu trabalho. Três habilidades que você tem que fazer para deixar de ser qualquer um e ser uma pessoa extraordinária. Anote só três habilidades que você tem que desenvolver para você evoluir. Por que você tem que fazer isso? E que essas habilidades sejam habilidades tecnológicas. Por quê? Porque na internet, a internet em si, o digital, a informática, ela começa a recompensar somente quem resolve problemas. Se você não está resolvendo um problema, só está criando problema, você não vai conseguir se destacar no mercado. É necessário que você realmente seja um resolvedor de problemas, porque quanto mais problemas você resolve, mais valor você gera, mais conhecido você fica e mais o mercado te recompensa, mais o mercado te paga. Quanto maior resolvedor de problemas você for, maior vai ser o seu financeiro, mais patrimônio você vai construir. Então eu quero que a partir de agora você comece a aprender ferramentas que simplificam processos, ferramentas digitais que podem acelerar as coisas que você faz manualmente. Por exemplo, eu não sei se aqui tem alguém que é nosso aluno, que faz parte dos nossos grupos, mas eu não preciso ficar mandando mensagem para todo mundo. Existe um sistema que ele manda mensagem automaticamente. Antes eu passava o dia mandando mensagem para as pessoas
mandando promoções, mandando convite, aviso de aula. Não, hoje com um único clique, um sistema, ele entrega todas as mensagens que eu quero. Então, aprenda as ferramentas para que você possa simplificar os processos. Então, se você não simplificar os processos, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar perdendo tempo em rotina, em rotina, em rotina, em rotina, e nunca vai sair do zero. Nunca vai sair de onde você está. Por que estou falando isso? Porque você precisa agregar conhecimento. O conhecimento digital, ele não é para pessoas escolhidas. O conhecimento digital, o conhecimento em informática é para quem quer. E por que eu estou te falando isso? Porque o conhecimento digital, o conhecimento em informática, ele vira patrimônio. Ele é um patrimônio que você adquire e ninguém te tira. As pessoas podem tirar tudo de você, mas o que você aprende, jamais alguém vai te tirar. Então, se você está dominando bem a tecnologia, se você está à frente das pessoas no nível tecnológico, você vai decolar na vida. O dinheiro acaba, mas o que acontece? Por mais que o dinheiro acabe hoje, o conhecimento que você tem, ele vai produzir aquela riqueza repetitivamente, sempre, repetidamente, sem parar. Por quê? Porque você aprendeu. Uma vez aprendido, perdeu dinheiro, mas você sabe fazer de novo. Então, invista em coisas que ninguém tira de você, que é o conhecimento. Por isso que o tempo todo, quem anda comigo, quem me conhece, quem já foi meu aluno, quem já fez mentoria comigo, quem já andou comigo, quem fez algum curso, quem leu algum livro meu, o tempo todo eu estou incentivando. O tempo todo eu estou incentivando as pessoas a continuarem aprendendo, continuar lendo, continuar acreditando que dentro de você existe algo tão incrível, mas tão incrível, que vai resolver o problema do mundo inteiro. Só que as pessoas elas estão assim, ó, de braço cruzado, outras estão dormindo. Por quê? Porque elas não conseguem descobrir que dentro dela existe uma solução para um mundo inteiro. Só basta você entender. E hoje a forma mais fácil de você entregar aquilo que você tem de bom é através da informática, porque atinge mais pessoas, você consegue ajudar mais pessoas através da informática. E dentro das pessoas tem esse dom grandioso que Deus colocou, mas as pessoas não querem acreditar. As pessoas não querem realizar seus sonhos, elas preferem ficar o tempo todo realizando o sonho dos outros. Elas preferem o tempo todo estar enriquecendo os outros do que estar gerando patrimônio para si mesmo. E uma das maneiras mais simples de gerar patrimônio hoje é a informática. Posso te dizer sem sombra de dúvida, porque desde os meus 15 anos de idade eu estudo isso sem parar. E tem sido a mola que está impulsionando os meus negócios, as minhas empresas, a minha vida o tempo todo para frente. Então, se você decide hoje aprender tecnologia, você tomou uma decisão. Mas se você também não aprender, é uma escolha sua. É uma escolha. Aprender ou não aprender é uma escolha. Se hoje você decidir aprender, parabéns, você vai crescer. Se você não quer aprender tecnologia, tá de parabéns também, porque as duas são escolhas. Só que uma escolha vai alavancar teu patrimônio. A outra escolha vai te manter na estabilidade ou tu vai cair, porque se todo mundo está crescendo, você está ficando para trás. Na sua cabeça você está numa estabilidade, mas só que a tua estabilidade está descendo porque as demais pessoas estão crescendo. Então, toda escolha gera consequências, ou consequências boas ou consequências ruins. E o ruim disso, dessas consequências ruins, é que não afeta só a sua vida, afeta a vida de todo mundo que está à sua volta e depende de você. Por que eu incentivo as pessoas a conhecerem mais a Deus, a cuidarem melhor do seu corpo, a cuidarem mais da sua saúde física, mental, espiritual, a não parar de estudar, a abrir seu próprio negócio. Por quê? Porque toda decisão vai gerar resultado. Se você crescer hoje, quem cresce com você? Sua mãe merece uma vida melhor, seus filhos, sua esposa, você mesmo merece uma vida melhor e tudo depende das suas escolhas.
Então, pare de ficar adiando os aprendizados. Comece a aprender. Inclusive, nas aulas anteriores, na sexta-feira atrás, eu falei só sobre a importância do aprendizado. Então, você tem que não parar de aprender, porque se você parar de aprender, você vai ser uma pessoa ultrapassada. Só quem aprende, só quem estuda, só quem realmente quer algo diferente é esse que vai se destacar. Por mais que no começo pareça que você não está fazendo, pareça que você não está aprendendo, mas tudo isso é com o tempo. Uma planta, ela não cresce do mesmo dia. Você coloca a semente lá dentro. A semente ela tem que morrer, porque ela vai ficar lá dentro do chão abafada. Mas quando a semente morre, pum, cresce uma planta. E essa planta cresce, 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 e no tempo certo ela dá fruto. Está lá em Eclesiastes 3. Há tempo para tudo, no céu e na terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, hoje, quando você está aprendendo e você acha que não está aprendendo, você está plantando. E se você continuar fazendo isso, sem dúvida, em pouco tempo você vai colher. No tempo certo você vai colher. Porque é assim que funciona. Então, não para de aprender, não para de querer ser diferente. Por mais que as pessoas zombem de você. Ou vocês acham que as pessoas não zombam de mim porque eu estou aqui hoje, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui ao vivo entregando um conteúdo desse, chamando tua atenção, incentivando você para aprender tecnologia, as pessoas zombam que eu estou perdendo tempo, que eu estou querendo me aparecer, que isso não é para mim. Mas eu não sei, eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Eu estou fazendo aquilo que arde no meu coração, que é ensinar pessoas. Assim como Deus transformou a minha vida, eu torço e quero que todo mundo também se transforme. E como foi que eu transformei a minha vida? Informática. Todas as boas oportunidades que eu acessei foi por causa da informática. Por quê? Porque a informática, ela derrubou todas as fronteiras. Hoje não há mais limite. Antigamente, para você falar com alguém, você tinha que mandar uma carta, tinha que ligar no telefone orelhão. Hoje você manda o WhatsApp para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Você faz uma chamada de vídeo. Tecnologia, informática, ela derrubou as fronteiras. Hoje você pode trabalhar não só na sua cidade, você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo. A minha empresa mesmo, eu trabalho para muitas pessoas até fora do país, porque você não precisa estar presente. Você vai fazer o seu trabalho através do computador e através do computador você também vai entregar. Então, eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você realmente entenda que a informática ela vai transformar a sua vida, que você vai crescer, que você vai mudar. Então comece a criar hoje uma presença digital. Não fique só no Instagram assistindo vídeo, no TikTok, Kawaii, não sei, os aplicativos que tem. Mas crie uma presença digital, apareça. Comece não a só ficar postando besteira e replicando piadinha dos outros. Comece a construir uma identidade sólida na sua rede. Abra seu Instagram e coloca a tua rotina, o que tu faz. Coloca o que tu é bom de fazer. Às vezes alguém está olhando e querendo uma oportunidade, às vezes o teu incentivo vai mudar a vida de outra pessoa. Se você cuida bem dos cabelos, faz uns vídeos cuidando do seu cabelo, cuidando da unha. Se você cuida muito bem da sua casa, faz um vídeo cuidando da sua casa. Abre a câmera do seu celular e deseja um bom dia para alguém, porque alguém está precisando te ouvir. Alguém está precisando te ouvir. Então, entenda que às vezes não, sempre, você é o remédio de alguém e você tem que aparecer. Tem pessoas morrendo porque você não abre sua boca. Infelizmente, elas não querem mudar de vida. Mas eu não vou desistir. Vai ter um dia que eu vou parar, vai ter um dia que eu vou sair daqui, vai ter um dia que eu não vou aparecer mais. Mas eu estou criando esse momento para chamar sua atenção. Eu não estou aqui para vender nada para você. Eu estou aqui para que você e te incentivar a você mudar de vida, a parar de ficar repetindo padrões que há anos você segue, há resultados que há anos você está construindo e que você pode melhorar, que você pode dar um resultado melhor para a sua vida. Por quê? Porque eu estou falando isso? Porque é assim que funciona.
Então, comece a criar essa presença digital, porque as oportunidades, elas estão em todo lugar. O problema que você resolve não está apenas na cidade que você mora. Não está. O problema está em todo mundo. E você tem uma solução para um problema. Então, começa a resolver esses problemas. Então, quando você realmente começa a resolver o problema da sua cidade, do seu bairro, você é pago por isso. Quando você resolve do estado, é pago por isso. Quando você resolve problemas no Brasil inteiro, é pago por isso. Então, quanto mais problemas você resolver, mais bem pago você vai ser. E isso só é possível por causa da informática. Então, comece a aprender habilidades que funcionam de forma online, que você possa atender através da informática. Por exemplo, vender lanche pelo delivery, vender roupa pela internet, vender algo no Mercado Livre, vender algo no Amazon, vender algo no TikTok. Você pode usar a rede de internet para você vender mais e resolver mais problemas. Então, começa a ser seletivo. Começa a andar com pessoas que estão vivendo nessa vibe, que estão crescendo, que buscam se desenvolver. Para de andar com pessoas que não querem nada, senão você vai ser só mais um no mundo. E os resultados, os sonhos que você tanto deseja, você não vai conseguir. Por quê? Porque você vai ser só mais um. Então eu estou aqui esta noite te incentivando para isso. Então comece a desenvolver habilidades que funcionam de forma online, que não dependem apenas da sua presença, que não dependa apenas das suas mãos. Porque uma coisa é você trabalhar com suas mãos, mas quando você coloca o computador para trabalhar por você, os recursos se tornam infinitos. Então pensa nisso. Então se daqui a 5 anos, imagina, daqui a 5 anos, o mercado eliminar metade das funções dos trabalhos atuais. O que você sabe fazer, as suas habilidades que você está aprendendo, elas fariam você crescer ou te colocariam em risco? O que você sabe hoje, se hoje tudo virasse digital, nada mais físico, tudo usa computador, você seria capaz de continuar crescendo no mercado? Ou você estaria fora do jogo? A maioria está fora do jogo. De 100 pessoas que eu conheço, 95 estão fora do jogo. Por quê? Porque elas continuam brincando de qualquer um. Continuam com o celular na mão, perdendo tempo, brincando, ao invés de estar aprendendo uma habilidade nova que o mercado vai exigir, porque daqui a pouco as profissões vão mudar. E quem não sabe informática está fora. E aí, você vai ser um deles ou você vai continuar crescendo? Eu decidi continuar crescendo, porque eu não paro de estudar tecnologia. Eu vou continuar crescendo. À medida que a tecnologia for avançando, eu também vou avançando, porque eu sou expert nisso. Eu decidi começar a estudar aos 15 anos de idade e até hoje eu estou aqui, estudando sem parar. Então, eu estou te incentivando porque eu sei que isso funciona. Então, deixe de ser qualquer um. Deixe de ser, porque o seu celular, ele pode ser uma grande ferramenta. O seu computador, ele pode ser uma grande ferramenta. Qualquer coisa que se conecte com a internet, que esteja pertencente ao grupo tecnológico da informática, pode ser uma ferramenta. Só que ele também pode ser um ladrão. Ele pode te ajudar a crescer, mas como ele pode te ajudar a te derrubar. Ele pode te ensinar a avançar, a crescer sem parar, como ele pode te deixar uma pessoa estagnada, um zumbi digital. Por quê? Porque ele pode consumir o teu tempo. A maioria das pessoas estão sendo consumidas pelo celular, ao invés de estar gerando um crescimento. Era para todo mundo estar numa outra mentalidade, num outro pensamento. Porque nós estamos vivendo a melhor época. Os nossos avós, eles não tiveram acesso à tecnologia. Os nossos bisavós, não. Alguns de nossos pais também não. E nós estamos vivendo na melhor era, que é a era do digital. E você não está aprendendo, você está só brincando. Então, instale aí no seu celular, instale no seu computador aplicativos que te ensinem algo.
Comece a usar ferramentas que você possa aprender algo. Porque se você não aprender algo hoje, amanhã você vai ser descartado. Pode ter certeza. Pode ter certeza que o seu futuro vai ser muito triste em relação a isso. Então, eu estou chamando a sua atenção para isso essa noite. Porque o futuro está chegando mais rápido. Lembra que eu te disse no começo dessa aula que depois que ligar o computador quântico, nós estamos o tempo todo, a cada ano, avançando 300 anos do século passado. Por quê? Tecnologia, informática. E é porque tem coisas que a maioria do mundo nem sabe. Só sabe o que está acontecendo na tecnologia quem está estudando. Inteligência artificial de 2023, 2024, 2025, eles estavam só brincando. A inteligência artificial hoje ela faz coisas que você nem acredita. Nem acredita. Pode ter certeza, você não sabe o que está acontecendo no mundo. Então, pelo menos começa para você abrir a mente. Começa a entender mais sobre informática, sobre os recursos digitais, sobre as atualidades, como vender na internet, como ser um operador digital de sucesso. Porque se você esperar muito, isso pode custar muito caro para você. Pode custar muito caro para sua família, porque você está perdendo tempo. Então aprenda toda semana uma ferramenta nova. Toda semana coloque na sua vida algo tecnológico novo para que você se torne uma máquina de crescimento. Você precisa desse conhecimento. Você precisa evoluir. Muitas pessoas, amigos, parceiros, ficaram para trás porque eles decidiram isso, eles não quiseram mais estudar, eles ficaram totalmente conformados com a vida que têm. E eu lamento por isso. Mas eu estou aqui todo dia incentivando, todo dia falando, todo dia no meu story tem um vídeo te motivando, te ativando em algo, te chamando a atenção para você acordar. Eu não estou lá querendo aparecer, eu estou lá querendo te ajudar, querendo te dar consciência. Por mais que a maioria das pessoas que assistem às minhas coisas ache que é besteira. Mas um dia essa besteira, ela vai mudar muita gente. Ai daquele que se conectar comigo, ele vai aprender. Ai daquele que se conectar comigo, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu vivo, também vai habitar dentro dele, ele vai se tornar uma máquina imparável, assim como eu sou uma máquina imparável. Então aprenda toda semana uma ferramenta nova para que você possa realmente ser mais atrativo no mercado. A atualização hoje, você se atualizar é uma necessidade. Não é para você ficar na frente dos outros. É uma necessidade se atualizar, porque o mercado está mudando demais. E se você ficar onde você está, você só vai ficar para trás. Porque quem para enferruja. Pega um alicate, deixa ele lá fora no quintal, pegando chuva e sol, deixa ele abandonado lá para ver como ele vai enferrujar. E não vai funcionar mais. Assim vai ser muitas pessoas. Assim vai ser muitas pessoas. Elas estão paradas, sem fazer nada, só vendo as coisas acontecer. Elas estão enferrujadas e vão ser jogadas fora. Então, reserve um dia na sua semana, reserve um momento, nem que seja minutos da sua semana, para você investir um tempo em evolução, em ler um livro, em assistir uma aula dessa, em assistir podcast, em estar vivendo o que as pessoas grandes estão vivendo, o que as pessoas com a mentalidade superior estão vivendo. Hoje nós estamos vivendo a era da educação, onde pouquíssimas pessoas que na era passada ensinava, hoje quase todo mundo está usando a internet, está usando os recursos digitais para transmitir conhecimento. Mas a maioria das pessoas, elas estão simplesmente fazendo, sabe o quê? Vivendo como qualquer um vive. Vivendo um dia após o outro, só isso. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Porque que talvez ele possa ser o último dia da sua vida. Então, faça o que precisa ser feito. Estude o tanto que precisa. Se você não sabe por onde começar, começa pela Bíblia. A Bíblia foi o livro que mais me deu sabedoria, que mais me deu experiência, que mais me deu vivência. Por isso que todo ano eu leio ela sem parar, todo ano. Porque senão, você não vai conseguir entender o que vai acontecer daqui para frente.
Logo, logo nós vamos nos surpreender com tantos acontecimentos. E está tudo na Bíblia. Quem já lê a Bíblia já está esperando isso. Então, empresas, elas pagam por solução. Elas não pagam pela sua presença. As novas empresas que elas vão contratar as pessoas agora para o futuro, elas não vão pagar para você estar lá dentro, porque você vai ser obsoleto. Elas vão pagar pela solução que você gera. Então, estar presente num lugar não é suficiente para você poder receber um salário digno. Estar lá não é suficiente, você tem que resolver problemas. Você tem que deixar de ser qualquer um. Então aprenda a resolver problemas reais. Olhe para dentro de você, veja o que você faz de melhor e comece a investir nisso. Comece a resolver problemas nessa área. Gente com problema no mundo é o que não falta. E a solução está dentro de você, está dentro de mim. É assim que a gente vai crescendo na vida. Quanto mais problemas resolver, mais bem pago você será, mais valorizado no mercado você vai ser. E eu devo te falar uma coisa bem séria mesmo, bem forte. O mercado, hoje, ele não tem pena de quem fica parado. O mercado não tem pena. Ele vai descartar. Ele vai destacar. Por quê? Porque a tecnologia, o computador, ele substitui tarefas repetitivas. Qualquer tarefa que é repetitiva, um computador pode fazer, uma máquina pode fazer. Logo, logo, nas cidades pequenas, nós vamos viver em negócios, em empresas que não têm funcionário. Nos Estados Unidos, na China, nas grandes capitais, já existem centros, lojas de qualquer coisa que elas funcionam sozinhas, elas não têm funcionário. É totalmente eletrônica, totalmente digital. Por quê? Porque o computador vai substituir tudo. Por isso você tem que aprender e ser um programador disso para você estar à frente nesse mercado. Quanto mais a tecnologia avança, mais programadores ela vai precisar, mais pessoas que usam o computador vai precisar. Então seja uma dessas pessoas. Comece a investir em você. Desenvolva habilidades humanas, cresça como humano, mas também cresça digitalmente. Não canse de aprender recursos digitais, porque é isso que vai te deixar longe, é isso que vai te levar longe. Então, você precisa saber pesquisar, e a pesquisa ela é uma habilidade poderosa. É pesquisando que se aprende. Hoje as informações elas existem em excesso. Existe informação demais no mercado. Basta só você querer aprender. É só querer aprender. Aprendeu? Começa a ajudar alguém com isso. Cada pessoa que você ajuda é uma recompensa. Por exemplo, a inteligência artificial, entenda que é um código computacional que resolve coisas sozinhos. Não pensa que ela só cria textos, ela só responde pergunta, não, ela faz qualquer coisa. Inclusive, ela pode se transformar num funcionário. Inclusive, na China, já tem um dono de uma empresa, uma pessoa que controla a empresa toda, que ela é uma inteligência artificial. É um computador que controla uma empresa, não é uma pessoa. É loucura isso, né? Mas na China tem várias empresas, não é só uma, não, várias, que quem é o líder da empresa é um computador. Então, a inteligência artificial, ela não veio para tirar o seu lugar. Não veio. Ela veio para tirar o lugar de quem não aprende. Se você não quer aprender, aí sim você vai ser uma pessoa obsoleta. Mas se você começar aprendendo informática do básico e vai crescendo e dominar isso, dominar a tecnologia, você vai ser o maior aliado do computador. Então, a inteligência artificial ela só vai tirar do jogo quem não quer aprender. Então, comece diariamente aprendendo ferramentas de inteligência artificial diariamente. Todo dia tenta aprender algo sobre isso. Vai se aprofundando. Se você não tem nenhuma noção de informática, você tem que estar perto de alguém que possa te ensinar. E comece a aprender. Não se confie apenas no seu celular. O seu celular só é para te distrair. Dá para trabalhar com o celular? Dá, mas o trabalho é mais distração do que trabalho. Por quê? Porque o jogo mudou. O jogo mudou. Hoje, quem tem conhecimento vale mais do que força física. Antigamente, quem era que valia muito? Era quem tinha força, porque o trabalho era todo manual.
Hoje o trabalho não é mais manual, o trabalho é tecnológico. O trabalho é aqui, ó, na mente, a cabeça. Quanto mais sábio, mais inteligente, mais rápido você for, melhores as mesas que você senta, melhores as oportunidades. Então pare de ser qualquer um e seja o mais inteligente da sua casa, seja o mais inteligente da sua cidade, seja o mais inteligente de onde você for. E nem precisa mostrar que é. Apenas assuma esse compromisso com você mesmo e treine sem parar. Comece a treinar habilidades intelectuais. Se torne um leitor de livros. Leia a Bíblia, leia livros sobre todos os tipos de assunto, sobre inteligência emocional, sobre tecnologia, sobre relacionamento, sobre vendas. Aqui tem alguns livros, ó. Eu amo ler. Aqui tem um, outro, ali do outro lado tem mais, lá em casa tem mais. Eu não canso de ler, porque é isso que mudou a minha vida. Torne-se um leitor. Não seja qualquer um no mercado. Não pare de aprender. Quem aprende primeiro vai sempre sair na frente. É quem aprende é que vai ter os primeiros resultados. Quando a galera for copiar aquilo que você já sabe, você já passou da onda, você já está em outro nível. E as pessoas pensam que estão te copiando, mas você está lá na frente já, não tem como. Não tem como pegar alguém e vencer alguém que não cansa de aprender. Não cansa de aprender. Então não pare de aprender, continue estudando. Por quê? Porque quem aprende sai na frente. Os primeiros geralmente colhem os melhores resultados. Então pare de ficar esperando a aprovação dos outros. Pare de achar que fulano vai ficar rindo de você. Ah, porque eu tenho vergonha de não sei o quê. Para com isso. Vergonha não paga conta. Pare de deixar as pessoas mandarem na sua vida. Todo mundo dá um palpite na tua vida e tu vai ficando parado. Se eu fosse ouvir todo mundo que me critica, eu não estava mais nem vivo. Mas cada crítica eu uso como uma base para me subir para o próximo nível. Vou pegando a crítica e vou botando no meu pé, e isso vai me deixar mais alto, e mais alto, e mais alto. Então as críticas vão me dando combustível para me deixar imparável. Porque a Bíblia diz assim: ai daqueles que são perseguidos pelo meu nome. Jesus disse isso. Então, se eu estou fazendo aquilo que Deus, Jesus, está mandando dentro do meu coração, quanto mais perseguido eu for, mais sucesso eu vou ter, mais eu vou crescer. Então, para de ficar dependendo do que os outros dizem. Ninguém vai te aprovar não, porque as pessoas elas não querem que você cresça. Porque se você crescer, você vai se destacar. E se você se destacar, aquela pessoa ela vai ficar menor que você e ninguém quer ficar menor do que ninguém. Entendeu? Então as pessoas elas não querem que você cresça porque elas querem te deixar amarradas a elas. Mas você precisa crescer, porque quando você cresce, você leva muita gente. Você leva sua família, você leva seus amigos, você leva outras pessoas que estão te olhando crescer e que se incentivam nisso. Então pare de ficar dependendo do que os outros dizem, isso não vai te levar para lugar nenhum. Então a pergunta é: precisa aprender informática? Lógico que precisa. Você precisa aprender informática, sabe por quê? Porque sem a informática você vai ser qualquer um. Você precisa hoje. Então, me responde com sinceridade, por favor. Por favor, me responde com sinceridade. Você vai continuar usando tecnologia apenas para consumir o seu tempo? Ou você vai começar a usar ela para construir patrimônio, para construir oportunidades, para construir um futuro melhor? Me diz aí. Você vai continuar na mesma? Ou você vai ficar usando todas essas tecnologias da tua casa para isso? Para de passar 3, 4 horas assistindo um filme na Netflix. 3, 4 horas por dia dá para tu aprender um idioma, falar outro idioma. Dá para tu aprender qualquer coisa. 4 horas por dia, em um mês, tu vai ser o melhor naquilo. Para de ficar perdendo tempo. Começa a criar patrimônio usando informática. Para, por favor. E eu te pergunto mais uma vez: não custa caro não aprender? Eu acho que custa muito caro. Eu acho que é caro demais quando você não aprende nada.
Eu acho que é caro demais quando você está no meio da estrada com o pneu furado e não sabe trocar um pneu. No escuro lá, na maior escuridão, você lá parado no meio da estrada. Tem um pneu reserva no carro, mas você não sabe trocar um pneu. Imagina. Eu estou dando só esse exemplo, mas pode associar isso em qualquer área. Custa caro não aprender, pessoal. Aprenda tudo que você puder. E se você colocar tecnologia nisso, você vai ver o tanto que você vai acelerar no futuro. Então, faça aí uma lista, pegue um caderno aí e passa um risco bem no meio assim, ó, e bota de um lado todas as oportunidades que você já perdeu na sua vida por falta de atualização, por falta de conhecimento. Bota todas, ó, todas as oportunidades que você perdeu e do outro lado da folha, coloca a habilidade, o conhecimento que você precisaria ter para assumir aquele negócio. E por favor, começa hoje a estudar isso, todas as habilidades, começa a aprender todas essas habilidades para que você se torne uma máquina de resultados. Por favor. Por favor, faz isso. Você precisa disso. Você precisa disso. Então, na minha opinião, a principal lição dessa aula de hoje, o que eu aprendi? Que a informática, ela deixou de ser uma matéria, ela deixou de ser uma disciplina. A informática, ela deixou de ser aquela matéria que era obrigatória você saber. Ela é indispensável. Hoje a informática, ela pode aumentar a tua renda, abrir portas de oportunidade, criar oportunidades incríveis que você jamais viveu, acelerar seu crescimento, acelerar seus resultados e construir um patrimônio para você viver bem o resto da sua vida. Então, por favor, não cansa de estudar informática. Então, para mim, para fechar essa aula de hoje, quem aprende informática não aprende tecnologia. Aprende a aumentar o seu valor para o mundo. Eu sou valioso para o mundo, por quê? Porque a minha cabeça é tecnológica. Aonde eu chegar, eu vou resolver problemas. Em qualquer lugar do mundo. Entende? Então é isso que eu desejo para você. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, eu vou abrir o espaço agora para perguntas. É só escrever aqui nos comentários que eu vou estar lendo sua pergunta e vou estar respondendo. Quero agradecer a vocês que estiveram comigo até agora. Sei que vocês também poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês decidiram estar aqui aprendendo, né, sobre isso, vendo a importância da informática para a sua vida. E eu espero que você aplique tudo que você aprendeu, tudo que você anotou, pratica sem parar, que você vai se tornar uma máquina indestrutível, uma máquina invencível, porque é assim que eu me sinto. Se você ficou comigo na aula até agora, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um manual, um passo a passo para você começar a aplicar informática na sua vida e se tornar uma máquina de criar oportunidades. Valeu!